Olá, eu me chamo Verena Mello, minha dupla é o Davi Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre o filtro passa-faixa. Mas afinal, o que é um filtro passa-faixa? Um filtro passa-faixa é um tipo de filtro eletrônico ou digital que permite a passagem de sinais que estão dentro de uma determinada frequência, atenuando, ou seja, bloqueando ou reduzindo os sinais fora dessa faixa. Ou seja, ele tem duas frequências de corte, uma superior e uma inferior. Essas frequências de corte também são conhecidas como faixa de passagem ou banda passante. Em um gráfico, por exemplo, como vocês podem ver na imagem, o eixo horizontal ele refere-se à frequência, ou seja, a banda passante. Já o eixo vertical é a resposta em magnitude dele, ou seja, o ganho, que fica associado em mais ou menos 3 dBs. Na prática, esse filtro pode ser utilizado para detectar atividade cerebral ou cardíaca em uma banda passante, como uma banda alfa no EEG. Mas afinal, o que é uma topologia Sankey em cascata? Primeiro a gente precisa separar para saber o que é a topologia Sankey e o que significa cascata. Bom, a topologia Sankey ela é uma configuração comum utilizada em filtros analógicos de segunda ordem, reconhecida por ser simples, estável e eficaz, utilizando apenas um amplificador operacional, que seria o nosso on-pop, junto com resistores e capacitores. A palavra em cascata significa ligar vários estágios sequencialmente, ou seja, a saída de um estágio entra na entrada do próximo estágio. No caso do filtro passa-faixa, Sankey, isso significa que nós iremos cascatear o filtro passa alta no filtro passa baixa. E os dois juntos vão virar filtros passa faixa. O resultado deles vira um filtro passa faixa, onde a frequência de corte do PA e do PB vai permitir a filtragem da passagem. Verena, quais são as vantagens que tem esse tipo de topologia em cascata? Bom, temos uma boa precisão e estabilidade, mesmo com altas frequências. É facilmente ajustável, e a gente só precisa mudar o resistor e o capacitor nas frequências de corte. Um amplificador operacional pode isolar os estágios, evitando interferência entre eles. E ele é ideal para a implantação de circuitos ativos, como o gânio. Aqui nós vemos o datasheet utilizado, que foi o TEL 081, assim como os experimentos. E aqui vemos os materiais utilizados. Os materiais utilizados foram o gerador de função, osciloscópio. É muito importante nós frisarmos que nesse primeiro experimento nós utilizamos os mesmos dados do experimento passado, pois a professora liberou durante a aula, porque no momento lá da nossa prática, nós estávamos sem o documento para ver os valores que eram para ser feitos. Então ela liberou e pediu para a gente explicar durante o vídeo relatório que foi liberado. Então, nós utilizaremos no primeiro experimento os mesmos valores do experimento passado, que no caso foram resistores de 9,76 kΩ e 9,84 kΩ para o passa-baixo, um capacitor de 230 nanofarad e 117 nanofarad para o passa-baixo, um resistor de 26,5 kΩ e de 53 kΩ do passa-alto, e 81 microfarad e 8,26 microfarad para o passa-alto. Para o outro experimento, um resistor de 9,78 kΩ e 68 kΩ e dois capacitores de 10 nanofarad. E um pop Stereo 081, protoboard e jumps, como vocês já sabem. Aqui nós vemos a primeira montagem. Como vocês podem ver do lado esquerdo, vocês podem ver a montagem assim na protoboard. Não ficou visualmente bonito, mas ficou apto. Nós resolvemos utilizar dois unpops ao invés de um, que poderia ter sido utilizado L082, né? Mas nós preferimos deixar assim, com dois unpops, para vocês verem o cascateamento de maneira mais visível. No lado direito, nós podemos ver o resultado do osciloscópio referente às frequências de corte. Na imagem superior, nós vemos que a frequência de corte, que é em frequência de corte inferior, ficou em aproximadamente 500 mHz. E na parte de baixo, a gente vê que a frequência de corte superior ficou em aproximadamente 100 Hz. Aqui nós mostramos a montagem no Proteus. Percebam que a gente ligou o passa baixa, a saída do passa baixa, ela é a entrada de alimentação do passa alta. Ou seja, o cascateamento sai do passa baixa para o passa alto no nosso projeto. Bom, o Analog Laser nesse experimento não foi feito.
pois já foi realizado no experimento passado e achamos que seria redundante mostrá-lo novamente aqui, sendo que é a mesma imagem. Mas aqui nós podemos ver o diagrama de Bode, onde mostra que a frequência de corte superior foi de 96,3 Hz e a frequência de corte inferior foi de 500 mHz. Percebam que chegou muito próximo do que achamos, mas não chegou exatamente igual, pode ser por conta dos valores dos resistores e capacitores que não bateram tanto. Olá, agora vamos para a segunda parte do experimento, onde nós vamos trabalhar agora com o passa-faixa de uma topologia que não é a cascata. Então a gente tem um passa-faixa que trabalha ali com um ampop só, certo? E vocês estão vendo a imagem do circuito montado em sala do experimento. Sobre os valores dos resistores e valores do capacitor, logo mais quando eu for falar sobre o Proteus, eu indico melhor quais foram. E aí tem as fórmulas que foram usadas para calcular, né, os valores que são os teóricos que a gente deveria ter encontrado. Já já explico se a gente encontrou o valor perto, próximo. Então nós temos ali o Q, que é o fator de qualidade, certo? Que foi calculado por nós. Desses valores aí, os que interessam para nossa análise é a frequência central, obviamente, que nós encontramos no valor calculado em torno de 193, certo? Com os valores reais do resistor e do capacitor. O meu ganho H0, que foi encontrado em 34, então nós temos um ganho aí bem alto, um ganho de 34, certo? E meu delta F, né, que é F0 sobre Q, que é calculado em 50. Então nosso cálculo ali do delta F foi que é F0 sobre Q, ou seja, minha frequência central dividida pelo meu fator de qualidade, em torno de 50, certo? Bom, agora estamos vendo três fotos do osciloscópio, e as três fotos foram tiradas de forma que conseguíssemos visualizar a frequência de corte inferior, a superior e a frequência central encontrada em sala no experimento, certo? Então nós colocamos ali 1 volt pico a pico na entrada do gerador de sinal. A frequência de corte, a frequência central nós achamos em 171 Hz. Então em 171 Hz teve 29,1 volt de ganho, né? Só que a gente não ia encontrar aquele ganho igual a 34 por conta da limitação física do ampop, ou seja, vai saturar, que foi o que aconteceu ali na hora. Então, no roteiro pedia 1 volt pico a pico, estava saturando, então encontramos ali um ganho máximo ali em 29,1 em 171 Hz. A frequência de corte superior e inferior foi encontrada fazendo 3 dB desse valor máximo que nós encontramos, de 29,1 volts. Então, fazendo 3 dB disso, a gente vai encontrar que é uma queda até 19,5 volts, uma atenuação até 19,5 volts, e nós fizemos isso encontrando, fazendo o escalonamento da frequência no próprio gerador de função. Então, a gente ia lá para poder encontramos 19,5 acima da frequência central e 19,5 abaixo da minha frequência central. Quando eu for falar sobre o diagrama de Bode, a gente pode visualizar isso melhor. Aí, uma analogia, né, fica parecido com uma montanha. Então nós temos ali uma montanha onde tem a minha frequência central e aí vai passando as faixas em torno ali da minha frequência central. Aqui nós temos nesse outro slide o diagrama que foi feito no Proteus. Então colocamos os valores reais encontrados. Então C1, C2 igual a 10 nanofarad, encontrado valor real. O R1 ali, encontrado de 678, era para ser 680, o ideal, mas encontramos 678. O R2 era para ser encontrado de 10K, o ideal, mas o real foi encontrado em 9,78K ohms. Nesse outro slide, nós temos o Analog Analysis. Agora, uma observação muito importante é que no Proteus eu coloquei na entrada um sinal de 0,5 volts pico a pico. Por quê? Para poder visualizar o ganho de 34, coisa que a gente não pôde observar lá na hora que foi feito o experimento, por causa do 1 volt pico a pico, nós temos a limitação do pop que vai acabar saturando, né? Porque se você pegar 34 vezes 1 volt pico a pico, você teria 34 volts pico a pico, mas com uma alimentação segura de Ampop do TL081
é ali no máximo 15 volts. Então, mais do que isso, você já chega num limiar muito perigoso para queimar o nosso instrumento, nosso som pop. Então, 34, eu joguei uma entrada de 0.5 volts no Proteus para poder fazer 34 vezes 0.5, chegando em 17 volts pico a pico. Então, é uma coisa que a gente poderia observar. E nessa imagem vocês estão observando que 17 volts pico a pico precisamente na frequência central que eu coloquei aqui. Então essa frequência central ela chegou muito perto no Proteus, foi 192, muito perto da calculada que é 193. Então tá batendo. Nesse próximo slide nós estamos vendo o diagrama de Bode, certo? Então aqui nós temos o diagrama de Bode, como eu havia dito anteriormente, né? Em analogia com uma montanha. E aí você tem ali sua frequência central. Só que nesse diagrama de Bode, eu acredito que por conta do experimento do AD620, eu ter mexido um pouco nas configurações do Proteus, ele não está convergindo para um valor muito legal. Então, até no próprio Proteus, o valor de ganho máximo ali de 34, que eu havia dito no slide anterior, para alcançar 17 volts pico a pico, no diagrama de Bode está dizendo que é 199, mas se eu colocar 199 Hz, não ia dar esse valor. Então, só foi esse adendo aí, essa dificuldade encontrada, mas nada que impedisse de visualizar o escopo principal do experimento, que é visualizar essa montanha e as faixas, né, o ganho e as faixas passando em torno da minha frequência central ali, certo? Mas é isso, muito obrigado, agradeço a atenção de todos, muito obrigado.